Olá, gente, sou o professor Mohan, da Álvaro Lins, e hoje eu vou dar aula para vocês de planos e ângulos no cinema. Então vamos lá. O que são planos? Planos é a distância da câmera em relação ao objeto ou personagem sendo gravado. E agora eu irei introduzir alguns planos para vocês conhecerem. O primeiro plano é o grande plano geral. Conforme vocês estão vendo aqui, é um plano situacional. Ele vai introduzir o ambiente da história. Então, imagina que tem um helicóptero passando por cima de Caruaru agora e tem uma câmera. Nessa câmera, ela vai introduzir Caruaru para o espectador. E dentro do grande plano geral, os personagens não podem ser reconhecíveis. Até pode existir personagem, mas a gente não vai conseguir reconhecer de fato. Então, por isso que esse exemplo de uma câmera por cima que vai pegar, a gente não vai conseguir identificar, conforme a gente vê na imagem. O plano geral é um plano onde o personagem aparece, mas ainda não tem um foco específico no personagem. Que nem nessa cena onde temos uma personagem sentada em um parque, numa praça, e a gente não tem um foco necessariamente nela, mas a gente consegue contextualizar o cenário e consegue perceber que tem um personagem e quem é esse personagem, apesar de não estar focando necessariamente nela. Então, eu trouxe um exemplo de plano geral com uma personagem só. Também temos um exemplo com dois personagens. Percebam que a câmera não foca necessariamente a personagem e o personagem dançando, eles focam como o texto todo. Então tem os dois personagens interagindo, mas também tem a cena de fundo. Então dá pra gente notar que o plano geral ele vai trabalhar tanto a relação do personagem com o cenário. E agora passar para outros planos. O plano aberto ele é um plano que fecha mais no personagem para introduzir características do personagem. Então aqui nós temos dois exemplos diferentes. Um do filme Cisne Negro, onde a Natalie Portman, que era a Nina, ela faz uma bailarina, então foca bem na roupa dela, na dança, e fecha bem o que chamamos de negativo da imagem. Opa, desculpa, cheitando aqui. Consegue notar que tem umas partes onde não tem figura, que tem a bailarina, vamos supor que eu sou a bailarina, e tudo que está ao redor de mim é o negativo da imagem. Então, no plano aberto, ele fecha bem o personagem, para mostrar a característica deles, e deixa de fundo pequenos pedaços do cenário. Então, de um lado temos a bailarina e no outro temos a personagem do Diabo Veste Prada, que ela era uma personagem que mostrava muitos looks, então o filme passa sobre essa temática de fashion, de tendências, então tinha que focar bastante no look dela, né, para a gente conhecer mais da personagem. Agora o próximo plano. O plano médio aberto, conhecido como plano americano também, é um plano que ele surge mais ou menos no período dos filmes de Velho Oeste dos Estados Unidos, por isso que vem esse nome americano, e ele foca em pegar do joelho para cima do personagem. É um plano muito comum em muitos filmes, muitos desenhos, clipes, e ele coloca o personagem muito mostrando a mão, um pouco de cima do tronco, em detrimento, né, em oposição ao cenário. Então vai apresentar também o cenário, só que ele é mais fechado, né, por isso que é um plano médio aberto. É diferente daquele plano geral que a gente viu no começo, preste atenção nisso. Mais um exemplo de plano médio aberto, com dois personagens. Então perceba como aparece a mão deles, aparece em cima do joelho, mas tem a cena de fundo, o cenário. Agora passar para outro. O plano médio fechado, ele vai aparecer como, bem disse um estudante meu, Gabriel Fabrício, uma vez, ele pega do bucho do personagem para cima. E é um plano que ele vai mostrar, ele vai focar bem nas falas do personagem. Então é um plano que no cinema é muito importante. Então essa cena aqui do padrinho, ele está conversando, né? Ele está abraçado, a gente consegue perceber que é da barriga, mais ou menos dessa linha, para cima, o médio fechado. Diferente do plano, deixa eu retornar, médio aberto. O médio aberto pega do joelho para cima, médio fechado da barriga para cima. E o médio fechado ele tem esse foco nas falas dos personagens. Agora passar para o próximo plano. O plano fechado ou o close é um plano onde vai focar mais ou menos na relação do busto do personagem. Ele foca bastante no rosto para o personagem expressar sentimentos, que nessa cena onde a Emily Polan, ela tá com uma cara de satisfação segurando sua colher. Então, se esse plano não fosse tão próximo do rosto dela, talvez a cena não desse tanta emoção. Por isso que quando os planos são utilizados, né, os diretores eles sempre pensam em como transmitir a mensagem através da imagem dentro de um plano em uma cena. Então, passar para outro agora. O plano detalhe, ele tem duas características. Ele pode ser de um detalhe da parte do corpo humano, como nessa, você consegue perceber que ele quer focar bastante no olhar do personagem, ou então ele pode ser uma relação de objeto e cenário,
Que nem essa cena onde o detalhe está no dedo passando pela lista telefônica. Eu nem sei se vocês sabem o que é lista telefônica, mas antigamente a gente acessava os telefones, né, em uma lista. A gente não tinha um Google para procurar o telefone, então a gente tinha que abrir uma lista e procurar. Então aqui nessa cena do detalhe está mostrando o personagem, ou a personagem, procurando uma pessoa na lista telefônica. E agora eu vou passar para a relação de ângulos. Ou seja, estudamos agora os planos, que é a relação da posição da câmera com o que está sendo gravado, o objeto, o personagem. E agora a gente vai passar para os ângulos das câmeras, que são o posicionamento da câmera em relação ao objeto, mas a movimentação dela. Então, essa câmera agora que está me gravando, ela tem um ângulo específico, que eu vou chegar até nela mesmo. Então, vamos lá. Primeiro ângulo, desculpa, o objetivo, que inclusive é o dessa câmera. A câmera ela vai estar em relação ao personagem como se fosse na altura dos olhos. Então vocês estão vendo como se estivesse de frente aos personagens. Então nós temos aqui os personagens dos Seus Anéis, o Sam e o Frodo. E eles estão de frente a gente, é como se estivesse sentado olhando eles. Só que a gente é a câmera. Um outro ângulo é o subjetivo. Esse ângulo é muito comum em jogos. Ele precisa que apareça alguma parte do corpo humano e a gente se torna o personagem. Então, vamos supor que vocês estão vendo um clipe e tem uma cena onde uma pessoa pega um celular para olhar uma mensagem no WhatsApp. Então, você vai ter o ponto de vista do braço do personagem e o celular dela. Então, você vai ter um ponto de vista subjetivo. Você vai ser o personagem. Essa é a diferença entre o subjetivo e o objetivo. O objetivo você está olhando o personagem e o subjetivo você é o personagem. Mas ambas é na altura dos olhos humanos. Passar para um outro plano, o ângulo, desculpa. O plongé, que é o ângulo mergulho, vem do francês. A câmera ela fica do alto e grava você de cima para baixo. Com esse ângulo, você consegue transformar o personagem em um personagem mais inferior, digamos assim. Então, nessa cena onde Harry está no chão, ele está em um momento de desespero, de fragilidade, o uso desse ângulo é para passar esse sentimento, né, de que ele é frágil, de que ele está inferior a alguém. Por isso que tem essa prolongação e ela vai fazer como se fosse uma ladeira, né, de cima para baixo. E normalmente esse tipo de ângulo, ele diminui as coisas. Então, se você quer aparecer menor em uma foto, por exemplo, você pode pegar e tirar uma foto de cima para baixo. Já o outro ângulo oposto, o contra-plongé, que vem a ser o contra-mergulho, ou seja, o emergir, você, em vez de estar de cima para baixo, você vai estar de baixo para cima. E aí você vai dar uma ideia de superioridade para os personagens do objeto. Ou seja, nesta cena, nós temos os personagens apontando armas para a gente, uma faca e um revólver, e eles parecem superior à pessoa que está vendo. Então você se sente inferior, você sente que aquela pessoa vai te fazer mal, alguma coisa do gênero. E normalmente esse ângulo ele é utilizado para apresentar personagens imponentes, vilões. Então sempre que você estiver vendo um filme, ou então lendo uma história em quadrinho e ver o que está nesse ângulo de contra-plongé, de baixo para cima, vai ser quando vai ser introduzido na história um vilão ou então um personagem muito poderoso. Passar para outro ângulo. O ângulo zenital ele vem do eixo de zenito, que é o ponto máximo da cartografia. Esse ângulo ele vai ser como se fosse o ângulo plongé, aquele que eu falei agora, de cima para baixo, só que no ponto máximo. Então você vai estar a 90 graus. Então aqui está a figura e aqui está a câmera. A câmera vai gravar de cima para baixo. E aí o personagem fica dessa forma, planificada. E é um ângulo que ele não é muito usual na visualidade humana, né? Então ele causa um estranhamento, ele causa uma certa instabilidade no espectador. É um ângulo que eu gosto bastante, na verdade, o zenital. E tem um ângulo oposto a ele, que é o contra-zenital, onde você vai gravar de baixo para cima. Então aqui nós temos essa cena do poço, onde ela é gravada de baixo do objeto da figura para cima. Então vamos supor que aqui é o plano, né, onde está o chão. Vai estar embaixo do chão, né, apontando para o céu, vai ser o contra-zenital. Do céu apontando para o chão, vai ser o zenital. E ele também traz essa sensação de estabilidade, de estranheza, causa mistério, porque é um tipo de ângulo que o nosso olhar humano ele não está acostumado a ter, porque normalmente a gente não está muito de baixo, assim, 100%, como fosse 90 graus de baixo para cima, ou 90 graus de cima para baixo. Agora eu vou passar para os lados dos ângulos, que são a posição do objeto em relação à câmera. Então nós temos aqui dois lados, o frontal, que é o que eu estou agora para a câmera, eu estou de frente para a câmera. Nós temos o ângulo 3/4 ou 45, que a gente forma esse pequeno ângulo de 45 graus com o nariz. Esse ângulo eu posso estar virado para cá em 45, eu posso ficar para cá virado em 45, eu posso ficar mais de costa. Então, ele não necessariamente tem que ser um ângulo que está de frente com esse ângulo de 45 graus. Ele pode ter diversas posições, mas sempre o importante é que o nariz fique a 45 graus em relação à câmera, entenderam? Agora, para passar para o próximo.
O próximo é o perfil, que a diferença do 45, eu estou aqui, de perfil eu estou totalmente de lado. Então posso estar assim, eu posso ficar assim, e vai ser o ângulo perfil. E o ângulo de nuca, que vai ser a visão por trás da cabeça. Então temos o frontal, que é o que eu estou agora, temos o 45, temos o perfil e temos o nuca. Eu dei uma volta completa. Perfil novamente, 45, frontal. Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês de relação do objeto ou personagem e a câmera mostrando os lados dos ângulos. E agora a gente vai observar algumas atividades que, se fosse na sala de aula presencial, né, eu iria fazer com vocês de identificação. Então vamos lá. Eu assisti alguns filmes do Festival Takorama e selecionei alguns momentos de ângulos planos e lados de ângulos diferentes. Então nessa cena aqui do filme Shaved, ou Macaco, temos um plano fechado, porque a gente está mostrando como se fosse da parte da barriga, né, para cima do personagem. Por mais que o rosto dele esteja aqui, a gente consegue perceber que teria um espaçamento para a barriga dele. A gente está no contrazenital, que está vindo de baixo para cima em 90 graus, e o lado dele é frontal, que ele está de frente. Ele não está de lado, a cabeça, ele não está mostrando a nuca, ele não está de 45 graus, então por isso que foi o lado frontal. O próximo, também do mesmo filme ainda, O Homem Macaco, o plano é detalhe, então é aquele que dá um close em alguma situação. Ele deu close no barbeador elétrico, né, que era importante para a cena do filme. O ângulo é o subjetivo, aquele que eu falei para vocês, que a gente se torna o personagem. Então a gente está vendo a mão do personagem segurando o barbeador. E de que lado esse barbeador está em relação a gente? Ele está 3/4 ou 45 graus, certo? Ele não está 100% reto, ele não está de lado, ele não está de costas, então ele está meio curvado, que é o 45 graus. Aqui temos outro, que é um plano geral, onde a gente tem o personagem, a gente consegue identificar o personagem, porém ele não está em foco, ele está mostrando mais o ambiente, né? Que é o momento que ele pega e vai pegar o ônibus para partir para a cidade. Então, não é aquele grande plano geral, porque aqui a gente tem um personagem identificável. Se fosse uma cena mais distante, a gente não conseguiria identificar o personagem, e aí se tornaria um grande plano geral. O ângulo é objetivo, porque ele está na visão dos nossos olhos, de um olho humano, como se a gente tivesse, né, parado olhando assim de frente. E o lado é frontal, porque o macaco, né, o personagem, ele está de frente para a gente. Agora um próximo. É o do filme O Trabalho, que foi a segunda animação que trabalhamos do Festival Takorama. O plano que a gente usou, que foi utilizado aqui, foi o plano médio fechado, também um plano da barriga para cima. Vocês conseguem até perceber que esse objeto do espelho, né, que são pessoas objetificadas como objetos, a barriga do homem, né, o homem espelho, está por trás, enquanto reflete o reflexo do trabalhador. O ângulo ele é objetivo, a gente também está vendo na altura dos nossos olhos essa cena. E o lado, tanto do personagem em reflexo, como o personagem, tanto o personagem em reflexo, que é a que a gente está vendo mais por trás, e o reflexo dele, está em 45 graus. Deixa eu passar a próxima cena, que também ainda continua do trabalho. O plano médio aberto, que é aquele plano americano, pegando da altura do joelho, por mais que ele esteja sentado, ainda está na altura do joelho, para cima. Ele está o ângulo dele é o objetivo, ele está na altura dos olhos, e o lado dele é o perfil, tá vendo? Totalmente de lado, não tem uma inclinação do nariz fazendo 45, ele está realmente de lado pra gente. O outro plano foi o fechado, que é aquele do close, né? A gente só pega o busto, que é mais ou menos da altura aqui do peito para cima. O ângulo objetivo, de novo, ele está na altura dos nossos olhos, a cena, e o lado dele é frontal. Todos os personagens estão de frente pra gente. Agora, da terceira animação do Monsieur Coq, ou Sr. Coq, temos aqui o plano geral, onde tem um personagem, tem um cenário, mas o foco da câmera ele não está em nenhum dos dois necessariamente. Temos um ângulo objetivo, que ele está na nossa altura dos olhos, e o lado, ele chega a ser frontal. Apesar dessa leve inclinação do personagem, ele não está formando o 45 graus, é uma pequena inclinação. Então, no nosso ponto de vista, ele está mais frontal do que o 3/4. Vou passar para o próximo. Esse aqui ele não tem as respostas, então vai ser bem desafio mesmo. Vamos lá, o plano. Esse é o grande plano geral, ou seja, a gente não consegue identificar o personagem, percebe? A gente vê que existe um personagem lá, em frente à fábrica, mas a gente não consegue identificar nenhum personagem. Então ele é mais situacional da história. O ângulo ele é o contra-plongé, porque a gente está vendo de um ponto de cima para baixo, pegando tanto um pouco da rua, né, em frente à fábrica,
como a fábrica, em uma visão assim, mergulhando. E o lado, ele é um lado que também está frontal. Essa cena toda, ela não está de costas a fábrica para a gente, a fábrica não está rotacionada em 3/4 ou de lado, né? Então a gente está vendo frontal. O último estilo de print do filme Monchiacoque. O plano é geral, que eles têm personagem, tem cenário, mas ainda não tem um foco em qual personagem específico, então está acontecendo, é um plano geral. O ângulo é contra Pongi, que é o momento que aparecem os vilões do filme, que eles vão derrotar os operários da fábrica, né, que estão causando uma revolução em frente à fábrica. Então eles estão vindo por baixo, o contra Pongi. E o lado também é frontal, porque os personagens eles estão de frente pra gente, a cena toda está de frente pra gente. E agora, como parte final, seria um desafio para vocês. Após termos estudado sobre planos e ângulos no cinema, vamos analisar um curta no Festival Takorama, um clipe, um filme, um episódio de anime, de série ou de desenho, o que vocês quiserem que tiver esse recurso de imagem sobreposta, né? Que é o que faz a animação e o cinema. E selecionar de 3 a 5 frames, que nem eu fiz agora com vocês, que explorem combinações diferentes de plano, de ângulo. Do ângulo a gente tanto do movimento da câmera, né? Ser para um G, ser contra um G, zenital, contra zenital, como o lado do ângulo. Então, se o personagem vai estar de perfil, vai estar frontal, se ele vai estar 3/4. E após vocês fazerem esse desafio de um clipe que vocês gostem, de um filme do Festival Takorama, de um episódio de anime, vocês vão postar no Instagram de vocês e vão usar a hashtag Aula em Casa Caruaru, para que a gente poste no Instagram de vocês e vocês também possam participar mais da aula. Tá ok? Então fica combinado assim. E não esqueçam de compartilhar depois essa aula com seus amigos no YouTube, tá ok? Até mais! Sou Laudiane Maria, da Escola Municipal Dom Bernardino Marquiol, na cidade de Caruaru, Pernambuco, Brasil. E hoje estou aqui para falar que eu pude conhecer o Takorama. E foi uma experiência muito boa, né? Porque nesse tempo de pandemia, estamos vivendo assim, nós jovens, não só nós adolescentes, né? Muitas outras pessoas estão se sentindo assim, sozinhos e tristes. E o Takorama, né, animes assim, me ajudou muito a me identificar comigo mesma na escola e na vida. E isso foi muito bom para mim, porque eu quero estudar medicina, eu pretendo estudar medicina e vou conseguir estudar medicina. E isso foi muito importante porque eu pude saber que tem algo para me animar, e esse Takorama me serviu muito porque pôde me ajudar. Então é isso, eu super recomendo, participem, assistam, que vocês vão ver como o incentivo é muito bom. E pude me conectar comigo mesma e com toda a minha família, tanto na minha vida como na escola. E é isso, obrigada. Meu nome é Thalita, tenho 14 anos, estou cursando o 9º ano e sou do Colégio Álvaro Lins. Então, hoje eu vim aqui falar sobre o projeto Takorama e o que estamos estudando nas últimas semanas de artes, com o professor Mohan Rawana. Então, nós vimos 3 minifilmes, que foi O Homem Macaco, O Emprego e O Sr. Cork. Então, eu me interessei muito sobre o emprego por causa das cores melancólicas, mais fechadas, e também sobre a crítica social que passa no filme. Então, eu fiz um remake, minha própria versão, com o meu projeto de vida. Então, eu chamei meu amigo Vinícius Gustavo e trouxemos cores mais vivas e mais atuais. Então, se inscreva no meu canal Papo do Dia, Thalita da Silva, e eu venho agora com meu amigo Vinícius Gustavo. Olá, meu nome é Vinícius Gustavo, tenho 14 anos e faço nono neto em Álvaro Lins. E junto com Thalita, fiz um vídeo remake do animação O Emprego, do projeto Takorama. Bom, ela já explicou a relação das cores, então eu vou explicar o motivo pelo nosso vídeo ser diferente. Bom, no vídeo original, a animação, lá as pessoas estão tristes porque elas não estão confortáveis com o emprego, estão numa rotina monótona e não queriam fazer parte daquele sistema. No nosso vídeo não, no nosso vídeo a gente está alegre, a gente está feliz porque a gente queria estar ali. São empregos que nos identificamos e que imaginamos para o nosso futuro.
E, bom, estamos muito felizes pelo professor Mohan ter dado essa oportunidade da gente fazer esses trabalhos realizando o projeto Acorama, já que todo vídeo que ele traz tem uma visão social e perspectiva social diferente. Sempre analisamos e discutimos isso nas aulas, e ele nos dá a oportunidade de fazer trabalhos e atividades sobre isso, usando recursos que a gente tem. No nosso caso, a gente usou recursos cinematográficos, podemos dizer assim, como enquadramento, usamos plano de fundo, usamos o TikTok para nos auxiliar, e foi todo um trabalho muito divertido de fazer. Do ano no Melon Music Awards de 2029 vai para Tatá. Parabéns! Nem sei o que falar, eu tô muito feliz, eu tô muito emocionada, são muitos sentimentos. Boa tarde, estamos aqui ao vivo da Coreia do Sul para falar sobre um artista do K-pop que ontem à noite ganhou 3 premiações no MAMA 2029, uma das maiores premiações de música de toda a Ásia. A idol brasileira e pernambucana ganhou 3 prêmios na classificação de melhor artista do ano, melhor música do ano e melhor álbum do ano. Em seu show, ela homenageou Cláudia Leite, Alinhos Braus, Aswan, J-Hope, ex-membro do BTS, e Psy, pessoas ao qual ela fez participações. Ela, que aos 15 anos entrou no grupo internacional de K-pop, em 2026 conquistou carreira solo, está aí nos tops das paradas de todo o mundo, conquistando vários prêmios. Bom, estamos muito felizes de ter uma representatividade brasileira e nordestina conquistando essa posição no mundo. Obrigado, Bonnie, obrigado, Renata, ficamos com vocês aí. A Prefeitura de Caruaru trabalha por uma cidade cada vez mais sustentável. Conheça o Disque Árvore. Este serviço gratuito conta com mudas de várias espécies, prontas para deixar Caruaru mais verde e a sua rua mais bonita. Qualquer morador pode solicitar. Uma equipe técnica vai ao local, define a espécie e pronto. É um serviço muito prestativo, bom para a população, bom para a casa da gente, porque oferece sombra. Agora é responsabilidade de todo mundo cuidar e transformar nossa cidade em um lugar cada vez melhor de se viver. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora!